Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é em questão de que você vai assistir os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. O meu canal se chama Loucura da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu estou mais uma vez na frente dessas câmeras para fazer mais um vídeo em nome de Jesus. Como você já ouviu nos vídeos passados, que eu vou falar sobre o dilúvio. Então eu vou recapitular algumas coisas, alguns capítulos e alguns versículos, para que você venha pegar o sistema do livro de Gênesis que nós temos no livro de Gênesis. Como eu acho que, como você viu nos outros vídeos, eu acho que o livro de Gênesis é o livro mais importante da Bíblia. Então eu vou falar sobre o dilúvio. Vou recapitular uns capítulos e uns versículos para você entender, começar a entender como é que é a situação da coisa. Por que a ciência, os cientistas, os astrônomos, os arqueólogos não sabem por que os oceanos saíram fora das caixas? Por que o mar saiu fora da sua caixa? Por que onde existia água ficou seco e onde era seco formou água? Como a terra se encheu de água? Isso até os dias de hoje a ciência não conseguiu explicar. E eu vou revelar esse mistério para você. Eu vou citar alguns capítulos, alguns versículos, e você pode pegar na tua Bíblia e pode ler do começo e passando em cima desses capítulos, desses versículos, conforme eu vou explicando para você. Porque eu tinha centenas de capítulos e versículos para citar neste vídeo. Mas como o tempo é curto, assim mesmo você observou nos vídeos passados que eu tenho que emendar os vídeos porque a minha tecnologia é um celular. Gostaria de mostrar da melhor forma possível para você, mas Deus me permitiu fazer com o celular, então eu estou fazendo com o celular. E vou fazer da melhor forma possível para que você possa entender aquilo que eu quero transmitir para você. Amém? Então vamos ver. Gênesis, o capítulo 3, versículo 8 até o 16, fala que Deus procurou Adão, mas ele estava escondido. Mas por que ele estava escondido? Vamos ver. Vai guardando esses capítulos e esses versículos. Veja bem, vamos voltar um pouco mais para trás. Gênesis, capítulo 1, versículo 27 até o 26 até o 27. Vou repetir. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 27. Aqui nesse capítulo, nesse versículo, diz que Deus criou Adão, um homem animal. Animal. Tanto é que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, isso você já viu nos vídeos anteriores, que não foi o primeiro espiritual senão o animal. Veja bem que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, vou repetir, não foi o primeiro espiritual senão o animal. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 27, Deus cria Adão, um homem animal. Ele não é humano, ele é um Neandertal, um homem sapiens, um gorila, um chimpanzé, ele é um homem animal. Gênesis capítulo 2, versículo 7, aí diz assim: aqui Deus purifica Adão, coloca
o espírito e ele se torna alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Aqui diz que Deus pegou Adão, purificou e colocou dentro do jardim do Éden para guardar o mesmo, guardar o jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 23. Aqui diz que Deus criou Eva. Veja bem que Adão está criado no capítulo 1 e vamos dizer aqui, o capítulo, veja bem que Adão foi criado no capítulo 1 e versículo 26 até o 27. Agora, Eva foi criado no capítulo 2, capítulo 2, versículo 21 e 23. Aqui diz que Eva foi criada no capítulo, aqui ó, Gênesis capítulo 2, versículo 21 até o 23. Esse negócio aí que você vê muitos pastores dizer que Adão e Eva foi feito no mesmo dia, isto é um engano. Adão foi feito hermafrodita, foi feito no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os capítulos e os versículos vocês viram no vídeo passado. Agora você veja bem, aqui no caso, vamos pegar agora, vamos ver o que diz aqui. Aqui no começo do vídeo eu falei que Deus procura Adão e não encontrou Adão porque Adão estava escondido. Mas por que ele estava escondido? Vamos ver isso aí. Mas o que tem isso aí que ver com o dilúvio? Tudo tem que ver. Então eu vou recapitular a história para que você venha entender. Então, como você viu nos outros vídeos passados, que quando Deus criou Adão, Deus criou Adão, que você viu os capítulos e os versículos que eu estou citando para você. Deus criou Adão um homem animal. Ele não é humano. Você já ouviu nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores. Deus criou Adão como um Neandertal, um homem sábio, ou um gorila, como você viu nos vídeos passados. E Adão ficou 150 anos em cima da terra, se reproduzindo, como hermafrodita. Saiu os Neandertal, os homens sábios, os gorilas, os macacos, mico. Por isso que Charles Darwin está errado e atrasado, porque em Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, diz que só por um homem Deus fez toda a criação. Isso você já viu nos vídeos passados. Senhores professores, arqueólogos, paleontólogos, físicos, teólogos, pastores, faculdades, está na hora de mudar os livros de história, porque estão atrasados e errados. Agora observe bem. Vamos pegar aqui por que Adão estava escondido? Por que Adão estava escondido? Porque vamos fazer uma pausa aqui, vou explicar. Então, quando Adão ficou se reproduzindo, ele ficou a base de 150 para 200 anos, ficou se reproduzindo, como já falei, e criando os Neandertal, os homens sábios, gorilas, macacos, mico,
e de um homem fez toda essa geração. Agora, quando terminou essa geração, Deus pegou Adão. Veja bem que aqui não tem Eva. A Eva foi criada no capítulo 2. Deus tira todos os elétrons de Adão, toda a matéria, porque nem a carne nem o sangue darão o reino de Deus. Ele purificou Adão e colocou dentro do jardim. Aí que Deus começou a trabalhar com Adão. Daí que ele criou Eva. Tirou não a costela, você já viu nos outros vídeos. Ele tirou a vagina de Adão, porque Adão era hermafrodita, ou hermafrodito. E criou Eva. Aí colocou o casal dentro do jardim do Éden. E falou para Adão e para Eva. Primeiro ele falou para Adão. Diz, olha, de tudo você pode comer, das frutas que estão no jardim, você pode comer. Mas do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então da história você sabe que a serpente usou de artimanha e deu o fruto para Eva. A Eva comeu, deu para o seu marido, ele comeu com ela e tal. Mas isso tudo foi plano de Deus. Deus sabia e Lucifer também sabia que foi a serpente que deu a fruta. Como eu já falei nos outros vídeos, que esta fruta, essa árvore produzia 2 frutos. Um de elétron e outro de prótons. O fruto de prótons era azul e o fruto de elétron era branco. Aí a história, você sabe que nos outros vídeos você já ouviu que quando Adão e Eva comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e que eles tinham um corpo espiritual, eles passaram do corpo espiritual para o corpo material. O corpo deles era antimatéria e eles passaram para a matéria, ficaram carne. E daí então Deus expulsou eles do paraíso. Expulsou eles do paraíso como? Porque o paraíso, o jardim do Éden, era feito dentro da terra. Era feito dentro da terra. E daí Deus expulsou eles de dentro da terra para fora da terra. E a terra era sem forma e vazia nesta época. Agora vamos voltar um pouco mais para trás. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui. Vamos pegar aqui capítulo 26 e o 27, capítulo 1, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o que diz aqui. Nós estamos falando sobre o dilúvio. Vou repetir. Gênesis capítulo 2 e versículo 5. Preste bem atenção qual é o sistema que tem aqui. E toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Mas como tu explica isso aí? Por isso que você não entende o livro de Gênesis, você nunca vai entender a Bíblia. Como que aqui no capítulo 2 e o versículo 5 diz que não havia homem para lavrar a terra, se Deus fez Adão no capítulo 1, no versículo 26 até o 27? Está aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine todos os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e Deus os criou, macho e fêmea os fez. Como que não tinha homem para lavrar a terra, então? Como você vai explicar isso? Porque dentro da lógica,
Porque quando Deus fez o homem, ele fez um homem animal. Ele não é humano, ele não sabia lavrar a terra. Por isso que o homem Neandertal, o homem sápio, como vocês viram nos vídeos passados, os gorilas, os macacos, os micos, eles não são humanos, eles não podem trabalhar, eles não sabem trabalhar. Eles não têm essa inteligência. Por isso que eu repito que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26, diz que só de um homem Deus fez toda a criação. Só de Adão saiu toda essa geração. E aqui no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46, diz que não foi o primeiro espiritual senão o animal. Por isso que faltava homem para lavrar a terra. Mas vamos continuar. Mas, então o que aconteceu? Aconteceu que quando Adão e Eva comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Deus expulsou eles de dentro do paraíso e colocou ele em cima do globo da terra para lavrar a terra. Porque quando eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, aí que eles ficaram humanos. E que você já viu? Você já viu nos vídeos passados que existe o homem animal, o homem espiritual e o humano, que são coisas completamente diferentes. O que aconteceu? Aí, nesse caso, você veja bem que Deus colocou ele em cima da terra. Mas um pouco antes disso, que Deus foi no jardim do Éden, pelo entardecer do dia, e procurou Adão, como você já viu que eu citei, o capítulo e o versículo. Deus não achou ele, porque ele estava escondido. Mas escondido por quê? Daí Deus pediu: Adão, por que tu se escondeu? É porque eu estava nu e teve vergonha. Mas Deus falou: comeste da árvore que está no meio do jardim, que eu disse para você não comer, você comeu do fruto. Aí a história você conhece. Ah, não, mas a mulher, Senhor, que tu me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Aí ele falou para a Eva: mas por que tu fez isso, mulher? Não, mas a serpente me enganou, me deu o fruto e eu comi. Daí Deus amaldiçoa a cobra, a serpente, amaldiçoa Lucifer, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa a Adão. Vamos ver aqui aonde Deus amaldiçoa Adão. Agora que eu vou começar a falar do dilúvio. Ele diz assim, Deus falando para Adão: e Adão disse: quanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Preste bem atenção, maldita é a terra. O que aconteceu com a terra que a ciência não sabe explicar? Por que os oceanos saíram fora das caixas e o mar saiu fora das caixas e inundou toda a terra de água? Agora preste bem atenção, eu vou repetir. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Veja bem, isso você ouviu nos vídeos passados. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e o pó tornará. Por que ele diz: olha, do momento que você comer
do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Quer dizer, ele não ia morrer no ato, mas como você viu nos vídeos anteriores, porque quando ele comeu do fruto, o espírito ficou preso na carne. Por isso que ele disse, não contenderei com o espírito, porque ele também é carne, porque o espírito ficou preso na carne, e inclusive a alma ficou presa na carne. Por isso que Deus deu 120 anos para ele, porque daí ele tira o espírito, o corpo está morto. E sobre a alma e o espírito, você já ouviu nos vídeos passados. Agora, veja bem, aí então, o que aconteceu aqui? Toda a terra, quando Deus amaldiçoou a terra, porque a terra era sem forma e vazia, era plano, e Deus não tinha feito chover ainda, porque não tinha homem para lavrar a terra. Mas quando ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Deus colocou em cima do globo da terra e ele começou a lavrar a terra. Vocês estão entendendo? Agora é o seguinte, mas quando Deus amaldiçoou a terra ela se embruteceu. A Bíblia diz que ela se embruteceu, ela cambaleou, ela saiu fora do eixo, entre aspas. O eixo que a ciência diz que o globo da Terra tem é só uma alusão da ciência. Agora preste bem atenção no desenho que eu fiz aqui, para você ter uma ideia por que ela cambaleou. Veja bem que a terra era sem forma e vazia. Eu vou mostrar aqui, este desenho aqui, que você pode pegar bem. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Você observa que o plumo da Terra, o eixo da Terra, ele está a plumo. Quando Deus e Lucifer criou o Sol, as estrelas, a Terra, a Lua e tudo que nele há, você sabe nos outros vídeos passados que Lucifer deu a forma de todas as coisas. Foi por isso que Deus criou Lucifer, para criar a matéria. Isso você já ouviu nos vídeos passados. E Deus viu que era bom. Era bom o sol, era bom a terra, tudo como foi feito foi perfeito. E Deus viu que era bom. Agora aqui diz assim, ó. Antes do dilúvio a terra era sem forma e vazia. Veja o eixo da terra aqui, ó. Eu fiz essa ilustração para você entender o que aconteceu. Você observa que o sol, a força do sol, ela pegava a parte de baixo da terra, bem embaixo da terra. Agora você observa aqui. Se você pegar o globo da terra do meio do globo para baixo, você vai ali encontrar Angola, Tanzânia, Austrália, o Brasil, Bolívia, Paraguai, África do Sul, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Argentina, Nova Zelândia, o Círculo Polar, Ártico e Antártica. Correto? É o que eu quero que você entenda, Antártida. Bom, você entendeu que a Terra estava com o eixo a plumo. A Terra era sem forma e vazia. Agora, antes que a Terra desse este problema, você veja bem que na Antártida, ali na Antártida, Antártida era um continente perfeito. Ele era um continente, ele tinha floresta, tinha fruta de tudo quanto era espécie, tinha animais de tudo quanto era tipo de espécie. Mas eu estou me adiantando um pouco no vídeo. Eu vou te explicar daqui para frente o que aconteceu.
Eu só te falei da Antártica, vou te explicar daqui para frente. Então você observa, outra observação que você deve observar. Você veja que o Sol e a Terra está para cima um pouco do nível do Sol, não é? Está para cima do nível do Sol. E a força do Sol está alumiando embaixo, na parte de baixo da Terra. Correto? Agora você observa aqui. Quando Deus amaldiçoou a Terra, isto que a ciência não sabe explicar. Aqui diz assim: quando a Terra se embruteceu, o primeiro movimento da Terra, quando Deus amaldiçoou a Terra, você veja bem que ela cambalhou. Embruteceu quer dizer cambalhou. Veja bem o eixo da Terra como ficou. Vocês estão observando? Veja bem que o Sol não mudou a sua posição, nem a Terra não mudou a sua posição. A Terra sempre ficou um pouco mais alta do que o Sol. E a força do Sol está embaixo, na Antártida. Por isso que a Antártida era um continente perfeito com clima. O clima era abundância. O oxigênio era uma coisa inacreditável. Existia fruta de tudo quanto era espécie e frutas enormes, animais de tudo quanto era espécie. Veja bem que quando Deus amaldiçoou a terra e diz que ela produziu espinhos e cardos, aí que é a terra, porque a terra antes era sem forma e vazia. Mas quando Deus amaldiçoou a terra, que ela caiu fora de eixo, que você viu que caiu fora de eixo, aí começou a explodir os vulcões, começou a rachar a terra, porque ela foi amaldiçoada por Deus. Começou a criar vales, montanha, vulcão, as árvores, os galhos se torceram, começou a formar espinho, abrolhos. Os animais que eram herbívoros começaram a ficar carnívoros, e a terra se embruteceu, ela se enfureceu, as coisas começaram, ficou completamente extraordinário. Aí a terra começou, como eu já disse, começou a criar espinho, as árvores criam espinho, criou vale, vulcão e tudo, e a terra tomou a sua forma. E Adão continuou lavrando a terra, correto? Continuou lavrando a terra. E você observa, vou repetir, que o Sol está com a sua força embaixo da terra, onde era Antártica, que hoje a Antártida ela está coberta de quilômetros de gelo, correto? Agora você observa aqui, essa parte aqui, eu vou fazer uma pausa para que você venha entender. Vamos começar aqui, aonde eu vou pegar agora aqui. Então aqui, vamos dizer aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 4 até o 7. Vamos ver o que diz ali a Bíblia. O capítulo 6 e o capítulo 6 do versículo 4 até o 7. Vamos ver ali. E havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Na filha dos homens, porque os homens eram hermafroditas, como vocês viram nos vídeos anteriores. O 5, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuadamente. O 6.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até a ave do céu, porque me arrependo de ter os feito. Porque a terra estava corrompida, como vocês viram no vídeo passado. A maldade dos homens era a morte daqui, era a sexualidade, o sexo corria assustadora solto. Como vocês já viram no vídeo passado, mulher se prostituindo com animais, homem se prostituindo com animais, as berações que saía, era coisa incrível. Era os reptilianos se prostituindo com as mulheres, saía aquela serpente humanoide, metade humana, metade serpente, nasciam aqueles lagartão, era por isso que Deus se revoltou com toda essa imundícia. E o que aconteceu? Vamos ver na Bíblia. Você pode pegar a tua Bíblia, só vou revelar o mistério para você. Você pode pegar a sua Bíblia, e daí você pode ir lendo a Bíblia, e daí você vai passar enchendo os capítulos do versículo daquilo que eu estou falando para você. Porque senão os vídeos ficam muito compridos. Vamos pegar Gênesis o capítulo 7 e o versículo 4 agora. Vamos ver o que diz ali. Porque passado ainda 7 dias, preste bem atenção, nesses 7 dias, aqui está o mistério. Aqui está o mistério. Veja bem que Deus não tinha feito chover ainda. Porque passado ainda 7 dias, eu estou lendo no Gênesis capítulo 7, versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. O versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Deus mandou ele criar a arca, fazer uma arca. Deus deu as coordenadas para ele fez a arca, passou bitume por fora e por dentro, e aí a arca ficou pronta, correto? A arca ficou pronta. Vamos ver o que diz aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 10 até o 12. Vai cronometrando os capítulos que eu estou te colocando e a história que eu estou te colocando. Vamos pegar o capítulo 7 de Gênesis, e versículo 10 até o 12. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mesmo dia se romperam todas as fontes dos grandes abismos e as janelas do céu, e se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e filhos de Noé, como também as mulheres de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Bom, agora aqui, vamos passar para frente aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aí então, o clima, Deus mandou que eles entrassem na arca. Noé entrou na arca com os seus filhos, com as suas esposas, e o tempo
O tempo não parecia assim, não parecia aquele escuro que ia ser a coisa terrível, aquele temporal. As pessoas que estavam do lado de fora, até então estavam do lado de fora, e aquela tensão que existia do lado de fora da arca, todo mundo zombando de Noé, de Noé. Ah, Noé, você é um louco, onde é que se viu? Oh, nem vai chover, esse teu Deus aí não tá com nada. Aí tocava um tambor e toda aquela festa, porque não representava assim uma coisa tão terrível. Mas Noé ficou aguardando o que o Senhor tinha dito. O que o Senhor tinha dito para Noé: entra dentro da arca, tu e teus filhos, a tua esposa, e fica aguardando, porque daqui 7 dias eu vou mandar o dilúvio. Vamos ver o que diz aqui então. Vamos ver aqui. Aí eu vou fazer uma pequena pausa aqui para que você venha observar. Em Josué, capítulo 10, versículo 12 até o 13, preste bem atenção. Diz que Josué orou e o sol parou. O sol parou. A lua parou também. Eu estou só te citando o capítulo e o versículo para que você possa ver lá. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 10 e 11, diz que Isaías orou ao Senhor e Deus fez regredir a sombra 10 graus. Mas como regredir a sombra? Pode pegar a tua Bíblia e observa lá. Porque veja bem que o sol estava indo nesse termo e a sombra da noite vinha escurecendo. Isaías orou a Deus para que desse mais tempo por causa da batalha que eles tinham. Deus fez recuar a sombra 10 graus, por quê? Porque ele recuou o sol e a sombra diminuiu. Correto? A sombra diminuiu. Agora, veja bem agora aqui. Esta parte aqui que é interessante. Agora aqui diz assim: como você já ouviu que eu falei que Deus falou para Noé que em 7 dias ele ia abrir os abismos e as janelas e faria chover. Então, aqui no caso, quando Deus amaldiçoou a terra, que você viu que ela caiu fora do eixo. Ela caiu fora do eixo, aí formou os vulcões e os precipícios, e a terra rachou, e daí Adão lavrou a terra e tal. Agora, Noé e seus filhos, e a sua esposa, e a esposa dos seus filhos, estão dentro da arca, aquela tensão esperando o baque da chuva. Então, o que aconteceu? Aqui está o fundamento do mistério que a ciência não consegue explicar. Não consegue explicar por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque se conhecesse a palavra de Deus,
eles saberiam o que aconteceu. Porque a Bíblia diz, se os homens da ciência observassem a palavra de Deus, que sabedoria eles teriam? Veja bem que aqui, veja bem que quando a Terra, o primeiro movimento que a Terra deu, que ela caiu o primeiro eixo, como eu já falei, veja bem que não existia polo gelado. Eu vou voltar um pouquinho para trás aqui. Quando a Terra ela se embruteceu, não existia polo gelado nem no polo sul e nem no polo norte, porque não havia chuva. Deus não tinha feito chover, então não tinha polo gelado. Veja bem que o sol batia na parte da Antártida embaixo, correto? Agora você observa aqui o que aconteceu. Aqui está o mistério. Porque em 7 dias, Deus disse a Noé, diz, olha, Noé, entra na arca e aguarda, porque em 7 dias eu vou abrir as comportas do abismo e a janela do céu e vou fazer chover 40 dias e 40 noites. Aí, o que aconteceu aqui? Em 7 dias, veja bem, no dilúvio, segundo movimento da terra, Deus muda o sol em 7 graus em 7 dias. Em 7 dias, Deus muda 7 graus o sol. Ele traz o sol para cima. Observa que a força do sol ficou no meio da terra. Daí que a Antártida virou no gelo. Virou no gelo porque daí choveu em todo o globo da terra. E daí começou, como a terra se embruteceu, formou gelo no polo norte e no polo sul. Mas Deus mudou 7 graus sol em 7 dias. Por isso houve uma questão repentina de gelo tão grande, que eu acredito que as pessoas não morreram afogadas, mas sim morreram congeladas por causa do gelo. Porque na Antártida acharam tigre dente de sabre, mamute com erva na boca, morto, com erva na boca. Por quê? Porque não deu tempo dele comer a erva de tão rápida que foi o gelo. Porque Deus mudou o sol em 7 graus em 7 dias. Então a terra, veja bem que a terra estava, quando ela caiu o primeiro movimento, ela caiu fora de plumo. Agora você veja bem que a terra volta no mesmo lugar de origem. Porque Deus mudou o sol. O que aconteceu aqui? Porque aqui no Polo Norte, nessa época, quando Deus fez chover, que Adão começou a lavrar a terra, todo o gelo que tinha aqui em cima, que formou gelo quando Deus começou a derramar água, como a terra se embruteceu, só tinha o Polo Norte, porque o Polo Sul, ele era um continente magnífico, como já expliquei. Ele tinha fruta de tudo quanto é tipo, animais de tudo quanto era espécie, porque era um clima de floresta, era um espetáculo. Mas o que aconteceu aqui? Quando Deus mudou o sol em 7 graus, em 7 dias, veja bem que o sol subiu para cima e ficou no nível da terra.
E veja que a força do Sol pegou no meio da Terra. E o gelo que estava no Polo Norte, nessa parte no meio do globo da Terra, desceu tudo na parte do Polo Sul, onde é a Antártica, onde ela ficou embaixo do gelo. Então, como ela estava nesta posição, veja bem que ela estava nessa posição, o gelo que estava no Polo Norte desceu tudo no Polo Sul e descontrapesou a Terra. O gelo formou tanto gelo embaixo do Sul que descontrapesou a Terra de novo, a Terra veio no seu eixo de novo. Foi por isso que os oceanos saíram fora das caixas, o mar saiu fora das caixas e inundou toda a terra de água, e ela subiu, a água subiu das mais altas montanhas, onde o Monte Ararat, que era um monte considerável, onde a Arca de Noé parou. E ela subiu alguns metros acima ainda deste monte. Agora você veja bem, foi por isso que os oceanos saíram fora das caixas e o mar saiu fora das caixas. Agora, você observa que a ciência nunca conseguiu explicar essa parte. E eu estou explicando da melhor forma possível. Até então, você veja bem que encontraram, como já falei, mamutes com erva na boca, porque o gelo foi tão rápido, tão de repente, que congelou tudo, congelou todo o globo da Terra, tudo, entende? Então, agora, o que aconteceu? Aconteceu que o universo ficou com dois polos, o Polo Sul e o Polo Norte. A ciência diz que a Terra está quase no plumo em 23 graus, que ela seria nesse caso aqui, os 23 graus, que é fora de plumo, os 23 graus. A ciência fala que ela está em 23 graus, mas eu desconcordo com a ciência que a Terra, depois do dilúvio, ela voltou a plumo. Por isso que ela voltou a plumo. Então, nesse caso, você veja bem, ela estava estabelecida nesse ponto aqui, agora Deus gira a Terra, coloca ela a plumo. É a mesma coisa que você encher uma bacia d'água e vira ela, para ver o que acontece. Ela vai sair fora da caixa, vai inundar, e foi o que aconteceu. A Terra entrou no seu plumo, tudo que estava água parada, o oceano, o mar, tudo saiu fora das caixas. Aí inundou toda a Terra. Inundou toda a Terra. O gelo que estava no Polo Norte desceu todo no Polo Sul, e isto foi em questão de 7 dias. Aí todo aquele gelo que começou a formar no Polo Sul, começou a pesar, descontrapesou o equilíbrio da Terra, e a Terra veio no seu eixo plumo, como de origem, como ela foi criada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Esses capítulos que eu vou citar agora, eu não consegui pegar todos os capítulos, porque teria centenas de capítulos que eu pudesse colocar nesse vídeo. Mas, veja bem que a Bíblia diz assim que na vinda de Jesus vai acontecer que nem o dilúvio. Casavam, davam-se em casamento e assim por diante, e a sexualidade corre solto e assim por diante. Assim acontecerá que nem os dias de Noé. A Bíblia diz também que até os que não pecaram morreram. Bom, nesse caso, como você ouviu que a Terra ela ficou no plumo,
E os oceanos saíram fora das caixas e o mar saiu fora das caixas e inundou a terra. Mas, no meu modo de ver, que eu falo de mistério, e tudo que a ciência fala e a teologia fala na criação do universo do homem, como já você ouviu eu falar, eu vou contra, e vou contra aqui também. Que ela não está inclinada em 23 graus, ela está no plumo, agora que ela está saindo fora de plumo de novo. A Terra está saindo fora de plumo de novo, ela está caindo de plumo. Mas está caindo de plumo por causa do quê? Esses capítulos e esses versículos, para frente eu vou citar. Aqui ainda não deu o dilúvio. Onde nós temos aqui, não deu o dilúvio. Veja bem que o clima está tenso, toda a família de Noé está dentro da arca, esperando a chuva. Veja bem que está aquele clima na arca, todo mundo zombando de Noé, e zombando que não ia dar chuva e tal, até que o dilúvio veio. E a água começou a cair, a arca levantou, e chove 40 dias e 40 noites. Agora, nos próximos vídeos, eu vou falar do dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? Aconteceu no dilúvio que, nesse caso, como eu expliquei, o gelo, o sol foi desviado 7 graus em 7 dias, ele subiu o sol começou a passar o seu poder de calor, começou a passar no meio da terra e degelou o gelo do polo norte e passou tudo no polo sul, descontrapesando a terra. Certo? Espero que você entendeu bem ou fez da melhor forma possível para que você viesse a entender. Só que eu acho que a terra está caindo fora do eixo porque a volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está tão próxima que nem eu e nem você conseguimos desdenhar o quanto está próximo. Jesus não veio ainda porque tem muita gente ainda que precisa aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias da sua vinda, nenhuma carne se salvaria. Por que eu acho que a terra está caindo fora do seu eixo? Porque a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, os morros, as montanhas descerão, elas se desfarão. Você olha no YouTube, no Facebook, que no mundo inteiro do globo da Terra, montanhas, mas montanhas enormes, desce para baixo, como água para baixo, levando prédio, levando casa, morros inteiros descendo. E em todo o globo da Terra está acontecendo isso. E no meu modo de entender, ela está caindo pelo lado do norte. Por exemplo, a gente está aqui no sul, mas no meu modo de entender, ela está caindo para o lado do norte. Por isso que as montanhas estão descendo para o lado do norte. Em todo o globo da Terra está acontecendo coisas inacreditáveis. Enchente, lagos que estão completamente parados, daqui a pouco formam um redemoinho no lago e a terra se some tudo. A ciência não, os cientistas não sabem o que acontece com a água. Vamos dizer que aqui tem um lago muito grande, parado, de repente faz um redemoinho na água, some toda aquela água e vai as árvores tudo, desce tudo para baixo e o lago fica seco. No outro lado da Terra, a ciência não sabe como acontece isso. Acontece que aparece lagos que ninguém sabe como acontecem lagos. E enchentes, aparece água não se sabe de onde, e aparece enchente que leva tudo.
E enchente que a ciência não tem explicação. Por quê? E é ventania, e é terremoto, e vocês viram quantos sinais está aparecendo no céu, na lua, nas estrelas, no sol? Coisa inacreditável. Isso está tudo dentro da Bíblia. A volta de Jesus está muito próxima. Ah, mas vamos procurar se consagrar. Porque eu não tenho pecado, eu sou o cara. Eu posso dizer que eu sou um pecador, mais do que Paulo. Peco todos os dias, porque a palavra de Deus diz que se um homem olhar com ar de cobiça para uma mulher, já pecou com ela. Mas a misericórdia de Jesus sobre isso, ela vai além da justiça, porque se fosse por justiça, nenhuma carne se salvaria, porque todos nós somos pecadores, porque o pecado saiu de lá em Adão, o mundo jaz no maligno, todos pecaram e destituídos da graça nós estamos. Então falta você aceitar Jesus como seu Salvador, porque quando Ele vier, você possa estar no caminho dele, porque Jesus vai vir como um raio que parte do Oriente e some no Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Ai daqueles que estiver longe do caminho de Jesus. Então, mas quem que faz como a Bíblia explica? Não, ninguém faz, eu não faço, você não faz, ninguém é santo, ninguém faz o que está escrito na Bíblia. Mas quero dizer para você, seja praticante, aceita Jesus, põe Jesus no teu coração, clama Ele todo dia, fala de Jesus, procura de colocar, abençoa seus filhos, abençoa sua esposa, abençoa a seu esposo, abençoa seus filhos em nome de Jesus. Ah, pai, eu vou trabalhar, então vai com Jesus, meu filho, volta com Jesus, abençoa a sua família com o nome de Jesus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E espero que você tenha entendido aquilo que eu quis transmitir. Em nome de Jesus eu encerro esse vídeo, em nome de Jesus. E prometo voltar no próximo vídeo, continuação do dilúvio. Amém.